Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos para mais um programa As Coisas da Vida e do Espírito. Quero pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe. Abençoe a todos vocês que estão neste momento nos assistindo. Que essas bênçãos se espalhem por todos os familiares, em toda a nossa cidade, todo o nosso Brasil. Hoje nós iniciaremos falando sobre uma situação que é das mais divergente entre outras religiões que não o Espiritismo, e muitas vezes até divergência dentro do próprio Espiritismo, que é a reencarnação. Reencarnação ou reencarnação. Encarnar novamente. O que se dá, como se dá esse processo da reencarnação? O porquê da reencarnação? E como sempre vamos fazer uma analogia, um paralelo para compreendermos de forma mais fácil. Todo aluno que está matriculado numa determinada série, se ele for reprovado, ele tem a oportunidade de matricular-se no ano seguinte na mesma série, para repetir, para ser avaliado novamente. E o aluno que é aprovado, ele avança dentro da mesma escola, mas para anos em que ele irá aprender coisas novas, aprimorar-se, evoluir. Assim se dá com o processo da reencarnação. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E Deus nos criou na sua amplitude daquilo que nós somos, deusinhos, como a gente usa de um termo carinhoso, como parte de Deus, nós somos essa fonte viva que devemos crescer. Neste processo em que nós demos início na Terra, uma localidade bem pequena no universo fantástico de Deus. Nós estamos aprendendo. Muitas vezes pelo fato da nossa rebeldia, da nossa ignorância, a gente se obriga a voltar a fazer os mesmos percursos. E continuando nesse processo paralelo de exemplificação, quando nós assinamos uma nota promissória, quando nós assumimos a dívida, nós temos que pagar. Quando nós, no processo de reencarnação, erramos para com os nossos semelhantes ou erramos conosco, nós, ao nos despirmos desta vestimenta carnal, nós queremos, de frente a frente com a realidade, sem nos entorpecermos com as nossas paixões, com as coisas que nos fazem fugir da realidade, como um simples cigarro, como uma bebida mais pesada, que nos faz fugir da realidade frente a frente, desencarnado, sem termos aonde nos escondermos, encarando a realidade, nós dizemos, olha, Senhor Deus, me permita voltar, porque eu quero resgatar aquele caminho que eu fiz errôneo. E com essa bondade divina, nós voltamos, nós reencarnamos. Existe todo um processo, tanto na espiritualidade, quanto na humanidade,
para que isso aconteça. Na espiritualidade, por mais que a gente queira pagar de uma vez só a parcela. Ah, quantas coisas eu fiz de errado, eu quero ir sem os braços, sem as pernas, sem o olho. Nós somos orientados. O benfeitor que nos acompanha antes do berço e até depois do túmulo, que nós chamamos de anjo guardião, com uma equipe de benfeitores, nos orienta no processo da reencarnação. Como que nós podemos ir ao ponto de não nos perdermos. E assim, convencionado conosco, com a criação divina, com o benfeitor que irá nos assistir, nós entramos num processo espiritual de mitigação, de visão e de lembranças. Diminuir as nossas lembranças, para que a gente possa voltar aqui e encararmos os nossos cobradores, encararmos todos esses que já são conhecidos nossos de vidas anteriores, para que a gente possa seguir um caminho sem muita discórdia, sem muita antipatia. Nesse processo espiritual, nós somos acompanhados durante todas as etapas. No plano físico, há o encontro do casal que irá fornecer o espermatozoide, o óvulo, para a concepção. E começa então a formação intrauterina do embrião. Começa a formação, multiplicação acelerada das células. E vai se formando cada vez mais o organismo. Até o ponto, até o momento de estarmos vinculados, matéria e espírito, dentro desse processo da reencarnação. Antigamente, lá no tempo de Jesus, os judeus acreditavam na alma, mas não entendiam o processo de reencarnação. Eles acreditavam na ressurreição. O que a ciência já provou ser impossível. Nós não ressurgiremos no mesmo corpo. Nós surgiremos num corpo novo. Há os companheiros cristãos com outra visão de que Jesus esteve entre nós na ressurreição, que veio no mesmo corpo e que nós estaríamos sepultados para ressurgir depois de um juízo final. Como disse, a ciência já provou que isso é impossível. Vamos a um exemplo prático. Nós deixamos o pêssego na fruteira e, com o passar dos dias, ele escurece, fica impróprio para o consumo, nós o lançamos no quintal, na terra. E ali ele acaba de se deteriorar, acaba de se consumir por inteiro. Mas a semente fica. Com o vento que traz a terra, a poeira para cima da semente, a chuva, as outras folhas que vão adubando aquele lugar, nasce
o pessegueiro, para depois vir, logo em seguida a flor, o novo fruto. Assim, nós, quando esta matéria é deteriorada, consumida pela terra, pelos vermes, um processo natural. Muitas das vezes existe uma repulsa de falar da morte, de falar de corpos necrosados, deteriorados. Mas isso é um processo natural e que não existe ninguém na face da terra que irá sobrepor, deixar de passar por essa situação da desencarnação, ou seja, de sair da carne, ou num termo mais vulgar, até um pouco mais pesado, da morte. Nós vamos para uma outra dimensão e espírito. Nós não morremos. Nós somos espíritos imortais e indestrutíveis. Com esse nascer para o espírito, mais uma vez, passado um torpor de um estado para outro, nós iremos tomar consciência de como foi o nosso exame, a nossa avaliação aqui na Terra. Se nós cumprimos com aquilo que pactuamos antes, ou se nós nos desviamos. Somos sabedores que não há processo de involução. Nós podemos estagnar, parar no nosso processo natural de evolução, de crescimento, mas atrasar e involuir nunca. Neste processo da reencarnação, no próprio livro Nosso Lar, que já comentamos uma vez aqui, existe a demonstração de um departamento da reencarnação. Também contado várias vezes pelos membros da equipe que apoiava André Luiz na colônia Nosso Lar, falando da vida espiritual e da oportunidade de nascer de novo no planeta Terra, no planeta escola, no planeta hospital, porque cura as nossas dores, as dores mais profundas, as dores do eu, também considerado o planeta presídio, que nos aprisiona. Embora tenhamos o livre-arbítrio, a liberdade de agirmos, mas como mesmo disse Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então assim é que nós vamos esclarecendo o processo de reencarnação. E existem escolhas de provas? Como eu disse inicialmente, eu quero pagar tudo de uma vez. Eu quero até pagar tudo de uma vez para eu não voltar mais na escola. E os benfeitores da espiritualidade nos orientam, não vá desta forma que você pretende, porque você pode sucumbir. Você pode suicidar-se e agravar mais a sua pena. Então eu tenho provas a escolher. Eu tenho provas entre nascer enfermo, nascer sadio, nascer pobre, nascer rico. Isso são uma das opções das nossas matrículas na escola terrena. E às vezes a gente pensa, olha que estado miserável que eu me encontro, como eu sou pobre. Eu até pedi para ser pobre, mas não era para ser tão pobre dessa forma. Mas vamos lembrar que não é a primeira vez que a gente volta aqui no planeta. E a escola é justamente para isso. Uma hora a gente vem muito bem de situação.
muito rico para nos testarmos, testar a nós mesmos, se estamos aptos a administrar bens materiais sem arrogância, sem ser prepotente, sem acreditar que o dinheiro tudo compra. Porque o dinheiro pode comprar tudo em relação a bens materiais, mas não compra o ser, não compra a dignidade, não compra a conduta moral. E existe várias situações. Uma hora estamos ricos, uma hora vimos pobres. E às vezes na mesma encarnação, a gente fica rico. Anos depois, a gente fica pobre. Pelas nossas próprias opções. Ou pelo processo da escola. Deus é que comanda a nossa vida. É o Pai Celestial. Nós devemos nos resignarmos com determinadas situações. E a reencarnação com lesões profundas, aleijado, fazer uso, ou melhor, o abuso de uma faculdade que se tem, pode nos comprometer de tal forma a pedirmos para passarmos a prova sem aquele determinado membro, sem aquele órgão. O tabagista, o fumante inveterado, faz uso, uma hora. Na mesma encarnação pode ser acometido de câncer. Como pode desencarnar sem ter a enfermidade? Mas quantas crianças a gente vê que tem câncer de pulmão em tenra idade, com muito pouca idade? Já veio comprometido perispiritualmente. No corpo fluídico já trouxe a enfermidade. É essa situação que a gente, às vezes, não consegue enxergar como um processo de reencarnação. As nossas mazelas, aquilo que nós fizemos, nós vamos ter de nos ajustarmos para que possamos cumprir com um programa de melhoramento. Quando a gente passar na rua e ver irmãos nossos, semelhantes nossos, com estados tão deploráveis, não digo da mendicância, mas às vezes acompanhado da mendicância há um sofrimento muito maior, lesões orgânicas profundas. Nós podemos ajudar e devemos ajudar a todos aqueles que sofrem, mas percebendo que há uma justiça divina, há a permissão de estarmos aqui pagando o que a gente deve para ser melhor na outra vida. Já a gente volta. Obrigado. Chegou a campanha mais esperada do ano, Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos das empresas participantes, ganhe um cupom pagando nas maquininhas do Sicredi. Suas chances triplicam. Cadastre suas notas de compra e comprovantes dos cartões no site natalpremiadomt.com.br e concorra a 30 vales compras de R$1.000 cada. 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 Toyotas Yaris. Natal Premiado CDL. Consulte o regulamento no site. Vista inspiradora.
onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Boas vibrações tropicais se aproximam. Réveillon do Cerrado 2023. A virada de ano mais esperada. Open Bar e Open Food. Buffet completo. Leila Maluf. Show nacional. Ivo Meirelles e banda. Vou pedir pra você me amar. Sertanejo, Jorge e Joelmi. Você prometeu, se perdeu nas promessas. Lambadão com os Federais. E DJ Gilmar. E show pirotécnico. Local, Condomínio Chapéu do Sol. Mais informações e reservas. 65999728203 ou 65999998209. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Cuidar de você é nossa maior missão. Em 2023, possamos estar juntos em mais um ano cheio de fé, amor e esperança. A nossa família lhe deseja um Natal de muita luz e próspero Ano Novo. Drogaria Luciano. Olá, já estamos de volta. Nós encerramos o bloco falando em relação às provas. Se nós podemos escolher as provas, relembrando que às vezes a gente pede muita prova. E o professor, ou seja, o nosso orientador espiritual diz que a gente não poderá passar por um processo de muita intensidade, que a gente pode sucumbir. Então, em relação a essas provas, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos nas perguntas 258 e 258A. Escolha das provas. No estado errante, ou seja, errante não é de erro, errante é na erraticidade, na espiritualidade. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Pergunta Allan Kardec. E responde os benfeitores da espiritualidade. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós somos orientados, mas a liberdade na escolha das provas é nossa. Quando nós estamos a decidir por aquilo que nós iremos passar, lembrando até que é tanta gente que tem amor por nós, que os pais, já na espiritualidade, já entram em acordo com o nosso nascimento. A mãe que irá emprestar o seu berço interior de amor, o seu útero, para que a gente possa se desenvolver.
e que irá nos doar de si, irá nos ofertar o seio como o alimento inicial e principal da nossa vida. Então é muita gente envolvida nesse processo de amor para crescermos, e crescermos através da reencarnação. Na pergunta seguinte, 258A, Allan Kardec nos pergunta aos benfeitores da espiritualidade: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Responde os benfeitores: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? E continua os benfeitores da espiritualidade a nos responder em relação a Deus, claro, tudo, toda a natureza, todo o processo está dentro da inteligência suprema do Deus Pai. No entanto, as leis que Ele fez já estão aí para todos nós, já estão na reticidade. E existe o diretor da escola, existe os coordenadores de cursos e os professores. Todos estão ligados no processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Ou seja, nós, nesse processo da escola terrena, temos a suprema inteligência do universo, que é Deus. Temos os espíritos superiores. Temos aqui o nosso Mestre Jesus, o Crístico, governador planetário, a organizar todos os espíritos superiores, e os espíritos superiores a organizar todos aqueles que irão nos auxiliar no processo de reencarnação. Então, a escolha é nossa, o processo é livre, mas graças a Deus sob a orientação, porque nós não temos ainda maturidade suficiente para agirmos sozinhos. Mas, e benfeitores da espiritualidade, espíritos superiores, aqueles que reencarnam para resgatar, para determinado segmento da sociedade, fazer evoluir. Eles podem vir sozinhos? Podem. Mas nunca ninguém age totalmente sozinho. Quem é que gosta de se desenvolver sozinho, seguir sozinho, fazer as coisas sozinho? A gente gosta de ter companhias. Assim é o espírito superior, que também quer trabalhar neste processo com cada um de nós, resgatando cada um de nós, fazendo crescer para Deus. A gente vai encerrar por aqui, mas prometendo que nós temos muito mais para conversarmos a respeito das coisas da vida e do Espírito. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos nos encontrar bem breve. Muita paz.